Eu me chamo Mariana Albuquerque e vivi os dias mais felizes da minha vida ao lado de Rafael Montenegro, um homem que parecia ter saído de um sonho. Nos conhecemos numa tarde ensolarada na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, quando eu, uma jovem sonhadora de 25 anos, trabalhava como designer de joias e ele, já um empresário bem-sucedido no ramo imobiliário, caminhava com aquele ar de quem dominava o mundo. O vento bagunçava meu cabelo. E ele, com um sorriso encantador, disse que eu parecia uma pintura viva contra o mar. Nosso amor nasceu ali, entre risadas e promessas sussurradas ao pôr do sol. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia luxuosa, no Morro da Urca, com o Pão de Açúcar como testemunha do nosso felizes para sempre. Eu acreditava que nada poderia nos separar. Mas a vida tem um jeito cruel de testar os corações mais apaixonados. Depois de 3 anos tentando engravidar, os médicos me deram a notícia que partiu minha alma. Eu nunca poderia ter filhos. Rafael segurou minha mão no consultório, prometendo que isso não mudaria nada entre nós, que nosso amor era maior que qualquer sonho de família. Mas aos poucos, vi o brilho nos olhos dele se apagar. Ele começou a chegar mais tarde em casa, alegando reuniões intermináveis, enquanto eu me afundava em silêncio carregando a culpa de não poder lhe dar o herdeiro que ele, no fundo, sempre quis. A cada olhar distante eu sentia um pedaço de mim se perder. O homem que jurei amar eternamente estava escorregando por entre meus dedos. Então, numa noite chuvosa de maio, Rafael entrou em nosso apartamento na Avenida Atlântica com uma mala na mão e uma expressão que eu nunca esquecerei. "Mariana, eu não aguento mais", ele disse, a voz tremendo, mas firme. "Eu te amo, mas quero uma família, quero filhos e você. Você não pode me dar isso." Meu mundo desabou. Chorei, implorei, agarrei sua camisa, mas ele apenas me abraçou, uma última vez antes de sair pela porta, deixando para trás um vazio que ecoava mais alto que o som da chuva contra as janelas. Eu, Mariana, a mulher que ele jurou proteger, fui abandonada por não ser completa. Fiquei ali sozinha, com o coração em pedaços, enquanto a cidade lá fora seguia indiferente à minha dor. Os anos que se seguiram foram um borrão de lágrimas e tentativas de me reconstruir. Vendi o apartamento onde vivi com Rafael. Cada canto daquele lugar gritava memórias que eu não suportava mais carregar. Mudei-me para um pequeno estúdio em Santa Teresa, onde o barulho dos bondes e o cheiro de café nas ruas estreitas me davam algum conforto. Tornei-me uma joalheira reconhecida. Minhas peças carregadas de emoção conquistaram clientes no Brasil e até no exterior. Mas por dentro eu era uma casca vazia. Todas as noites, ao fechar os olhos, via o rosto de Rafael, ouvia sua voz me dizendo que eu não era suficiente. A dor nunca ia embora, apenas se escondia atrás de um sorriso forçado. Enquanto eu lutava, para encontrar um novo sentido na vida, Rafael prosperava. Pelas redes sociais e fofocas de amigos em comum, soube que ele havia se casado novamente, com uma mulher chamada Renata, uma advogada deslumbrante que logo lhe deu o que eu nunca pude: 2 filhos, um casal perfeito. As fotos deles em revistas de celebridades, sorrindo em jantares de gala ou brincando com as crianças na praia de Ipanema, eram punhaladas no meu peito. Eu me perguntava o que havia de errado comigo, porque o destino havia me negado a chance de ser mãe, de ser feliz ao lado do homem que ainda amava, mesmo depois de tudo. Cada notícia dele era um lembrete da minha derrota. Mas a vida, essa tecelã imprevisível, gosta de brincar com os fios do destino. Numa tarde de sábado, enquanto eu montava um estande na feira de antiguidades da Praça 15, senti um arrepio na nuca. Levantei os olhos e lá estava ele. Rafael Montenegro, mais velho, com algumas rugas marcando o rosto, mas ainda com aquele olhar que um dia me conquistou. Ele segurava a mão de uma menininha de cabelos cacheados e, ao me ver, parou como se o tempo tivesse congelado. "Mariana!", ele murmurou quase sem ar. Meu coração disparou e, por um instante, esqueci todo o sofrimento. Estávamos frente a frente outra vez, e eu sabia que aquele encontro mudaria tudo. O silêncio entre nós durou uma eternidade, mas foram apenas segundos. A menininha ao lado dele, com olhos curiosos, perguntou: "Papai,
Quem é ela? Rafael hesitou, o rosto pálido, como se buscasse palavras que não vinham. Uma amiga antiga. Sofia, respondeu, forçando um sorriso. Eu me abaixei para cumprimentá-la, sentindo um nó na garganta ao ver aqueles olhos tão parecidos com os dele. Ela era a prova viva do que eu nunca pude lidar, e ainda assim havia algo nela que me puxava como um eco de um sonho perdido. Levantei-me trêmula e encarei Rafael. Quanto tempo? Consegui dizer, minha voz quase falhando. Ele pediu licença à filha, que correu para brincar com um vendedor de balões próximo, e se aproximou de mim. Você está incrível, Mariana, disse ele, os olhos passeando pelas joias expostas no meu estande. Eu acompanhei seu sucesso, sabia? Sempre soube que você ia brilhar. Suas palavras eram gentis, mas carregavam um peso que eu não podia ignorar. Perguntei sobre Renata, sobre os filhos, tentando manter a compostura, mas cada resposta dele era uma facada. Estamos bem, ele respondeu, mas havia uma sombra em seu tom, algo que ele não dizia. Foi então que percebi. Rafael não estava feliz. Não como nas fotos perfeitas das revistas. Antes que eu pudesse perguntar mais, Sofia voltou correndo, pedindo ao pai para comprar um colar meu, um delicado pingente de coração que eu havia desenhado numa noite de insônia. Rafael pegou a carteira, mas eu o impedi. É um presente, disse, entregando o colar à menina com um sorriso que escondia minhas lágrimas. Nossos dedos se tocaram por um instante, e uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Ele me olhou, nos olhos, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e agradeceu. Quando virou as costas e foi embora com Sofia, senti que aquele não seria nosso último encontro. Algo no ar prometia mais, e meu coração, mesmo ferido, começou a bater, mais forte. Depois daquele dia, Rafael passou a ocupar cada canto da minha mente. Eu me pegava desenhando joias inspiradas nele, correntes quebradas, corações partidos, mas também peças que falavam de redenção. Tentei me convencer de que era só saudade, que o passado deveria ficar onde estava, mas o universo parecia discordar. Uma semana depois, recebi um e-mail inesperado. Era dele. Mariana, precisamos conversar. Por favor, me encontre no Café do Alto, em Santa Teresa, amanhã às 15 horas. É importante. Meu estômago deu um salto. Passei a noite em claro, imaginando o que ele poderia querer depois de tantos anos. No dia seguinte, cheguei ao café com o coração na garganta. Rafael já estava lá, sentado numa mesa ao canto, olhando pela janela com uma expressão que misturava cansaço e tristeza. Quando me viu, levantou-se de imediato, quase derrubando a cadeira. Obrigado por vir, disse a voz rouca. Sentamos, e ele foi direto ao ponto. Renata me deixou. Há 6 meses. Fiquei sem palavras. Ele continuou, explicando que o casamento, que parecia perfeito aos olhos do mundo, era uma fachada. Renata queria a vida de luxo, mas não o amor verdadeiro, e os filhos, embora fossem sua alegria, não bastaram para segurar o que já estava quebrado. Eu errei com você, Mariana. Ele confessou, os olhos marejados. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim, e passei todos esses anos tentando preencher o vazio que deixei ao sair daquela porta. Suas palavras me acertaram como um trovão. Chorei em silêncio, enquanto ele segurava minha mão sobre a mesa pedindo perdão. Você era o meu lar e eu joguei isso fora por um sonho que nunca valeu a pena. Meu coração queria perdoá-lo, mas minha alma ainda sangrava. Disse a ele que precisava de tempo, que não podia apagar o passado com um pedido de desculpas. Saí do café com a promessa de pensar, mas, no fundo, sabia que nossos destinos estavam entrelaçados outra vez. Os dias seguintes foram uma tempestade de emoções. Eu me trancava no ateliê martelando metais como se pudesse moldar também o que sentia. Rafael me mandava mensagens, curtas, respeitosas, mas carregadas de uma esperança que eu não sabia se podia corresponder. Você já foi tudo para mim, Mariana. Não espero que me queira de volta, mas preciso que saiba disso, dizia uma delas. Eu lia e relia, dividida entre o amor que nunca morreu e a mágoa que ainda queimava. Minha melhor amiga, Lívia,
Me aconselhou a dar uma chance, mas eu tinha medo de me machucar de novo. Então, numa manhã cinzenta, o telefone tocou. Era Rafael, mas sua voz estava diferente. Trêmula, quase sufocada. Mariana, por favor, venha ao Hospital Copador. É Sofia. Ela está internada. Meu coração parou. Ele explicou aos soluços que a menina havia sofrido um acidente de bicicleta e estava na UTI. Sem pensar duas vezes, corri para lá. Cheguei e o encontrei no corredor, destruído, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela é tudo que eu tenho, ele murmurou. E eu o abracei, sentindo o peso do mundo sobre nós. Naquele momento percebi que meu amor por ele não era só memória. Era vivo, pulsante, mesmo depois de tudo. Fui com ele até o quarto de Sofia. Ver aquela menininha tão frágil, ligada a máquinas, partiu meu coração. Rafael me contou que Renata havia se mudado para São Paulo após o divórcio e raramente via os filhos, deixando-o como pai solo. Sentei ao lado da cama segurando a mãozinha dela e algo dentro de mim mudou. Não era minha filha, mas eu a senti como parte de mim. Rafael me olhou, agradecido, e disse: "Você sempre teve o coração que eu nunca mereci." Naquela noite, jurei que se Sofia sobrevivesse, eu tentaria reconstruir o que sobrou de nós. Não por ele, mas por mim, por ela, por uma chance de cura. As horas no hospital se arrastavam como uma eternidade. Rafael e eu nos revezávamos ao lado de Sofia, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor e força. Os médicos diziam que ela era uma lutadora, mas que ainda havia riscos. Eu via Rafael se desfazer a cada boletim médico, um homem que, outrora comandava salas de reunião, agora reduzido a um pai desesperado. E eu, que nunca havia sido mãe, sentia um instinto que não sabia que tinha. Coloquei o colar de coração que dei a Sofia na mesinha ao lado da cama, como um talismã, um símbolo de que ela precisava voltar para nós. Numa madrugada fria, enquanto Rafael dormia num sofá improvisado, Sofia abriu os olhos. Tia Mariana, ela chamou fraca, mas lúcida. Meu peito explodiu de alívio e alegria. Corri para acordar Rafael, e juntos choramos ao vê-la sorrir, mesmo que de leve. Foi um milagre, disseram os médicos, e eu acreditei. Naquele instante, senti que o destino estava me dando uma chance de reescrever minha história. Rafael me abraçou forte, sussurrando: "Você a salvou, Mariana. Você nos salvou." Não era verdade. Quem nos salvou foi o amor que, mesmo machucado, nunca desistiu. Quando Sofia recebeu alta, Rafael me convidou para passar o dia com eles, na casa dele, uma mansão em São Conrado com vista para o mar. Hesitei, mas aceitei. Ver ele e os filhos, Sofia e o pequeno Miguel, que eu ainda não conhecia, juntos, me fez enxergar o que Rafael havia perdido ao me deixar. Mas também o que ele ainda podia ganhar. Enquanto as crianças brincavam no jardim, ele se ajoelhou diante de mim, segurando minhas mãos. "Mariana, eu sei que não mereço, mas quero você de volta na minha vida. Não como era, mas como pode ser." Meu coração disse sim, mas minha mente gritou por cautela. Respondi apenas: "Vamos devagar, Rafael, por nós, por eles." Os meses seguintes foram um delicado equilíbrio entre passado e futuro. Rafael e eu começamos a nos reaproximar, mas com cuidado, como quem caminha sobre cacos de vidro. Eu passava mais tempo com ele e as crianças, que aos poucos foram me acolhendo como uma presença constante. Sofia, com sua risada contagiante, me chamava de Tia Mari e me pedia para fazer tranças em seu cabelo. Miguel, um menino tímido de 4 anos, adorava que eu lesse histórias para ele antes de dormir. Eu, que nunca tive filhos, descobri um amor maternal que achava impossível, mas à noite, sozinha, ainda me perguntava se aquilo era real ou apenas um sonho prestes a desmoronar. Rafael estava diferente. Não era mais o homem arrogante que me deixou. Agora, carregava uma humildade forjada pela dor e pela perda. Ele me levava para jantar em lugares simples como as barraquinhas de tapioca na lagoa e falava sobre os erros que cometeu. Eu achei que filhos eram a resposta, Mariana, mas era você o tempo todo. Ele disse numa noite, sob o céu estrelado.
Eu queria acreditar, mas o medo me segurava. E se ele mudasse de ideia outra vez? E se eu não fosse suficiente, mesmo agora? Essas dúvidas me corroíam, mas o sorriso dele e o calor das crianças me faziam querer tentar. Então, numa tarde ensolarada, tudo mudou. Estávamos na praia do Leblon, eu, Rafael e as crianças construindo castelos de areia. Sofia correu até mim, jogando os braços ao meu redor e gritou: "Você é a melhor tia do mundo, mas queria que fosse minha mãe." Rafael congelou, os olhos arregalados, e Miguel, segurando minha mão, assentiu com a cabecinha. Meu coração parou. Olhei para Rafael, que se aproximou emocionado. "Eles estão certos, sabe? Você já é parte de nós." Naquele momento as lágrimas rolaram livres, e eu soube que o amor verdadeiro não precisava de laços de sangue. Ele se construía. Aquele dia na praia foi marcante. Rafael e eu começamos a viver um amor renovado, não mais baseado em promessas, frágeis, mas em escolhas diárias. Ele me pediu em namoro oficialmente com um anel simples que eu mesma havia desenhado anos atrás. Um detalhe que me fez chorar de emoção. As crianças vibraram, e aos poucos, nossa rotina se transformou numa família improvável, mas real. Eu me mudava para a casa dele nos fins de semana, levando minhas ferramentas de joalheria, e juntos criávamos memórias que eu nunca imaginei possíveis. O vazio que Rafael deixou anos atrás estava sendo preenchido, não por ele, mas por nós, todos. Mas nem tudo era perfeito. Renata reapareceu exigindo ver os filhos após meses de ausência. Ela chegou numa tarde de domingo, impecável em seu salto alto, e me encarou com desdém. "Então é você que está brincando de casinha com meu ex-marido?" Disse o tom cortante. Rafael a enfrentou firme, dizendo que eu era mais família para as crianças do que ela jamais foi. A discussão foi tensa, e Renata ameaçou levar a questão à justiça. Eu tremi por dentro com medo de perder o que havia conquistado. Mas Sofia e Miguel correram para mim, me abraçando, e disseram: "Queremos ficar com a tia Mari." Renata foi embora derrotada, mas suas palavras ecoaram em mim por dias. Rafael me tranquilizou, prometendo que lutaria por nós. "Você é o coração dessa casa, Mariana. Ninguém vai tirar isso de você", ele disse. E pela primeira vez, acreditei plenamente. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, ele me levou ao terraço da mansão, sob o céu do rio, com o mar ao fundo. Ele se ajoelhou outra vez, mas agora com um pedido maior. "Casa comigo, Mariana. Não por obrigação, mas porque eu te amo e quero você para sempre." Chorei, rindo ao mesmo tempo, e disse sim. O passado não podia mais me segurar. Eu estava pronta para o futuro. O pedido de Rafael trouxe uma onda de felicidade, mas também novos desafios. Planejar um casamento enquanto lidávamos com as crianças e a sombra de Renata era como dançar na chuva. Lindo, mas escorregadio. Escolhemos uma cerimônia íntima na Igreja da Penha, com vista para a cidade que testemunhou nosso amor nascer e renascer. Sofia seria a daminha, carregando o colar de coração que a conectou a mim e Miguel, o pajem, com um sorriso que derretia qualquer preocupação. Meus amigos e clientes vibraram com a notícia, mas eu ainda carregava um medo silencioso. E se o destino me pregasse outra peça? Renata voltou a nos rondar, enviando mensagens ameaçadoras a Rafael, dizendo que não aceitava me ver como mãe dos filhos dela. Num confronto final, ela apareceu na casa dele exigindo levar as crianças. Mas Sofia, com uma coragem que me encheu de orgulho, disse: "Você nunca está aqui, mamãe. A tia Mari cuida da gente." Miguel se escondeu atrás de mim e Renata, pela primeira vez, pareceu sentir o peso de suas escolhas. Rafael a dispensou com firmeza, e ela foi embora, derrotada, prometendo não voltar. Naquele dia, entendi que meu lugar naquela família não era emprestado, era meu. Às vésperas do casamento, recebi uma ligação inesperada de um médico. Era sobre um exame, de rotina que fiz semanas antes. "Senhora Albuquerque, há algo que precisamos discutir", ele disse, e meu coração disparou. Fui ao consultório temendo o pior, mas o que ouvi me deixou sem chão.
Seus exames mostram uma melhora rara. Não. É garantido, mas há uma pequena chance de você conceber. Chorei ali mesmo, sem saber se acreditava, mas decidida a guardar aquele segredo até depois do casamento. Era uma esperança frágil, mas, pela primeira vez, senti que o universo estava me devolvendo algo que me tirou. O dia do casamento chegou como um presente embrulhado em luz. A igreja da Penha estava cheia de flores brancas e o Rio de Janeiro parecia sorrir para nós do alto. Caminhei até o altar com Sofia e Miguel ao meu lado, os dois radiantes, enquanto Rafael me esperava com lágrimas nos olhos. Quando dissemos sim, não era só um voto entre nós dois, mas uma promessa a essa família que construímos contra todas as probabilidades. A festa, num restaurante em Copacabana, foi cheia de música, dança e risadas das crianças, e eu senti que, finalmente, havia encontrado meu lugar no mundo. Semanas depois, decidi contar a Rafael sobre a possibilidade que o médico mencionou. Sentamos no sofá da sala, as crianças dormindo no andar de cima, e segurei as mãos dele. Rafa, lembra quando você disse que filhos não eram a resposta? Talvez a gente tenha uma chance, mesmo que pequena. Ele me olhou incrédulo e então me puxou para um abraço tão apertado que quase perdi o ar. Mariana, você já me deu mais do que eu sonhei. Se vier um filho, será um milagre, mas você já é o meu milagre. Choramos juntos, sabendo que o futuro era incerto, mas que o amor nos sustentaria. Anos depois, num domingo qualquer, estávamos na mesma praia de Copacabana onde nos conhecemos. Sofia e Miguel corriam atrás das ondas e Rafael me abraçava enquanto o sol se punha. Eu não engravidei, mas isso não importava mais. A surpresa que Rafael teve ao me reencontrar não foi uma reviravolta dramática, mas a descoberta de que o amor verdadeiro não precisa de condições. Ele simplesmente é. E ali, com os pés na areia e o coração cheio, percebi que minha história, com todas as lágrimas e vitórias, era mais bonita do que qualquer novela. Era nossa, real e eternamente minha.